uma live de terça-feira, então toda terça-feira às 8 horas da noite, uma live bem bacana aqui para a gente conversar sobre alimentação saudável, sobre diabetes, e hoje especificamente nós iremos falar de pré-diabetes, né? Que é uma situação que antecede então o diagnóstico do diabetes tipo 2. Pré-diabetes, inclusive, é uma coisa que muita gente me pede aqui para falar, né? Muita gente fala, me fala sobre pré-diabetes, porque eu tenho pré-diabetes e eu queria saber como que é a alimentação, enfim. Então, hoje a live está dedicada para o tema pré-diabetes. Que legal, gente! Sejam muito bem-vindos, então, todos vocês, e vamos começar então a nossa live. Bom, o pré-diabetes, o que é o pré-diabetes? Tá, então vamos lá. O pré-diabetes é uma situação, como eu falei, que antecede o diabetes tipo 2, tá? Então, a glicemia normal, uma pessoa que não tem alterações na glicemia, quando ela faz um exame de sangue, então, a glicemia normal é aquela que dá até 99, né? Então, você faz o exame de sangue, se deu até 99, tá ok, né? Se a glicemia dá entre 100 e 125, aí já é um sinal amarelo, já é um sinal de alerta de que tem alguma coisa que não está normal, tá? Aí, se no exame de sangue, né, da glicemia de jejum, o exame dá acima de 125, aí já é sinal vermelho de que, então, o médico geralmente já dá o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, veja que, pelo exame de sangue, né, pelo exame da glicemia, há uma faixa, né, estreita entre o pré-diabetes e o diabetes. É um pedacinho pequeno, né? Então, de 100 a 125. É um valor pequeno, se você for ver, para você pular para o diabetes tipo 2. E aí, essa situação, ela chama-se, né, bem a atenção da pessoa. Então, quando ela consegue ser diagnosticada com pré-diabetes, ela tem dois caminhos, né? Ela tem duas opções, duas alternativas. Ou a alternativa de reverter essa situação, ou seja, de voltar para trás e colocar o organismo, então, de um modo que seja similar ao que ela estava, a um organismo saudável, digamos assim, a um organismo sem complicações, sem alterações, tá? Então, essa pessoa, ela tem esse caminho, essa opção de reverter essa situação. Ou, se ela não fizer nada, se ela continuar do mesmo jeito, o outro caminho, a outra opção é ela caminhar para o diabetes tipo 2, tá? Então, veja que são dois caminhos, não existe outra alternativa. Ou ela volta, né, para a situação, reverte, ou ela caminha para o diabetes tipo 2. Eu sei que é um diagnóstico que assusta muitas pessoas, né? Porque quando você não tem nenhum problema de saúde, quando você não tem nenhuma alteração nos seus exames, você só ouve falar de diabetes, é assustador, porque as pessoas falam, né, pintam o diabetes de uma forma muito feia, né, na verdade. Só falam das complicações, as pessoas só falam do lado ruim da doença, que na verdade é uma situação que pode acontecer, sim, é uma realidade de muitas pessoas esse lado ruim do diabetes, né? Mas para você, na verdade, para você caminhar para alguma complicação, para você caminhar para esse lado ruim, demora um tempo, tá? A grande questão é que não tem sintomas, né? Então, no pré-diabetes e no diabetes também, não tem sintomas. Geralmente, você não sente nada, você não sente uma dor, você não sente um incômodo, você não sente coisas muito fortes, assim, a ponto de você desconfiar que possa ser um problema de saúde grave.
Então, é por isso que muitas pessoas, na hora que são diagnosticadas, já são diagnosticadas com diabetes tipo 2. Não passaram pelo, quer dizer, não passou na questão do exame pelo pré-diabetes. Por quê? Por ser um problema silencioso que não manifesta sintomas, é difícil você saber, a não ser que você faça exame de sangue regularmente, a não ser que você vá no médico regularmente, porque senão você passa direto para o diabetes tipo 2. Então, todo o problema de saúde, ele começa pequenininho, né? Ele começa, né, de um tamanhinho e depois, se a gente não der a atenção devida, se a gente não der a atenção necessária, ele vai crescendo até tomar proporções maiores, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter visitar o médico, né, pelo menos uma vez por ano, e ficar atenta a esses sinais, a alguma coisa que possa estar alterando ali, tá? Realmente, essa faixa, né, de 100 a 125 na glicemia dificilmente vai dar algum sintoma, né? Então, a não ser quando a glicemia está muito alta. Quando ela está muito alta, aí acaba dando, né, sede, principalmente, e, consequentemente, você faz muito xixi. Então, é uma normalidade, aí você começa a desconfiar. Mas isso já é estágio de diabetes tipo 2. No pré-diabetes não tem sintoma, tá? E aí, tem uma outra questão que é muito importante, que eu já falei aqui algumas vezes, que são outros exames de sangue, né? Porque a maioria dos médicos, eles só pedem, só solicitam a glicemia de jejum. E aí, dando, então, alterada essa glicemia de jejum, né? Vai acender a luzinha ali amarela, ele vai perceber que tem uma alteração e vai solicitar outros exames, então. Então, geralmente, aí para fazer uma investigação maior, ele vai pedir exame da hemoglobina glicada, né? Alguns médicos ficam só nesses dois, na glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Porém, a gente pode ir um pouco mais a fundo. Se eu quiser saber como que está realmente o meu organismo e se principalmente é possível eu reverter essa situação, aí alguns outros exames são necessários, como por exemplo, o exame de insulina. Eu falei aqui esses dias através de um post que o exame de insulina, ele é extremamente importante porque a glicemia alta, então, seja no pré-diabetes ou no diabetes, ela é a consequência de um outro problema, tá? Então, não é ela o grande problema, por mais que a gente só fique preocupado, né? Por mais que os diabéticos só fiquem preocupados com a glicemia, com a questão do açúcar no sangue, ela não é o principal problema, tá? Ela vem de uma consequência de um outro problema. Então, por isso que só o exame da glicemia de jejum, quando a gente faz lá no laboratório, ela não é suficiente para diagnosticar. É preciso, principalmente, exame de insulina. Por quê? Se o açúcar no sangue está alto, é porque a nossa insulina, ela não está conseguindo trabalhar de forma eficiente. Então, o pâncreas, ele produz a insulina. Ou ele está produzindo demais, ou ele está produzindo de menos. Geralmente, então, no caso do pré-diabetes, o seu pâncreas, ele está fazendo um esforço além da capacidade dele para baixar esse açúcar que está no sangue, tá? E aí é que é interessante a gente investigar isso, saber quanto que está de insulina. Então, você vai lá, faz o exame de insulina e dê um valor. Por exemplo, o ideal do resultado desse exame de insulina é dar menor do que 8. Se deu menos do que 8, por exemplo, 5, 6, é um valor ok, é um valor que faz com que a gente entenda que o teu pâncreas está trabalhando normalmente, da forma como tem que trabalhar. Agora, tem exames de insulina que dá extremamente alterado, por exemplo, dá 20,
25, 18, tá? Então, veja a diferença. Se o ideal é dar até 8, aí dá 20, por exemplo, o resultado. Então, é um resultado muito alto. Quer dizer que o seu pâncreas, ele está fazendo um esforço muito grande para baixar esse açúcar no sangue e mesmo assim ele não está conseguindo baixar, tá? E o ideal é que o pâncreas ele não faça tanto esforço assim. Então, no pré-diabetes, se você, além de ter a insulina, a glicemia alterada, né, a glicose no sangue um pouco alta, entre 100 e 125, e o seu exame de insulina também der alto, então é um sinal mais do que alerta. Se você não tomar uma medida, né, se você não fizer as coisas que têm que ser feitas, vai evoluir muito rápido para o diabetes tipo 2. Então, assim, é questão de tempo, né? É questão de agir rápido. Ou você muda, né? Assim, praticamente ali não tem muito o que pensar, né? Tem que já adotar um estilo de vida mais saudável, principalmente em relação à alimentação. Ou, se não, o próximo passo vai ser realmente diabetes tipo 2. Então, para quem tem casos de diabetes tipo 2 na família, é importante que sempre acompanhe, tá? Porque o diabetes tipo 2, ele não é necessariamente um fator único e exclusivo da genética, tá? Porque muita gente fala, eu tenho diabetes porque o meu pai ou a minha mãe tem também. Não necessariamente, tá? Tem sim um fator genético, mas é pequeno, tá? E aí, se você já tem esse fator, então, genético, aí já é um sinal a mais para você sempre acompanhar os seus exames, tá? Então, sempre acompanhe os seus exames se você já tem esse fator genético. Aí, se você também tem um estilo de vida que você não faz atividade física, se você tem um estilo de vida que é extremamente sedentário, faz muito tempo que você é sedentário, então não adianta nada você falar, na minha adolescência eu jogava esporte, eu fazia algum esporte, na minha adolescência eu era muito ativo. Mas se nos últimos 10 anos você não se mexe para fazer nenhuma atividade física, você só faz a caminhada da sua casa para o carro e do carro para o escritório, para o seu trabalho, isso não serve como atividade, tá? Então, é interessante que você se mexa, né? Coloque teu corpo em movimento. E aí, então, é outro fator que você tem que considerar. A genética, sedentarismo. E aí também a tua avaliação, a tua alimentação. Como que tá a tua alimentação? Está extremamente baseada em carboidrato, em açúcares, em bebidas adoçadas. Aí você faz, né? Coloca tudo na balança, vai fazendo, vai dando o cheque aí, tá? Vai dando checando aí se você faz tudo isso. E então, é outro sinal de alerta a sua alimentação. Se você não está cuidando da tua alimentação, se a sua alimentação está sobrecarregando o teu organismo em questões de calorias e principalmente de carboidratos, carboidratos simples, né, que são carboidratos refinados, farinhas, amidos. Então, gente, já fecha aí, já fecha o sinal vermelho. Agende uma consulta com o seu médico, peça um exame de sangue para você acompanhar. E aí que é outra questão. Então, a pessoa tem todos esses fatores que eu falei. Vai no médico e só faz a glicemia. Só mede a glicemia, não mede nenhum outro exame. E aí, no resultado, a glicemia dá normal. A glicemia dá, vamos pegar 90. Então, 90 é menor do que 100. Se de 100 a 125 é pré-diabetes e a minha deu 90, então maravilha, não tem problema nenhum, tá saudável. Gente, não confie em 100%. Por quê? Como eu falei, o pâncreas produz a insulina.
é extremamente importante que a gente meça a insulina também. Então, fala para o teu médico, doutor, por favor, solicita o exame de insulina para eu saber como que está o meu pâncreas, tá? Por quê? Se a sua glicemia dá 90 e você tem todos esses fatores que eu falei, genética, né? Então, teu pai ou tua mãe tem diabetes, a sua vida é extremamente sedentária e a sua alimentação é extremamente ruim, então quer dizer que pode ser que o seu pâncreas, o seu corpo esteja trabalhando de forma excessiva, ele está trabalhando muito para deixar a sua glicose baixa, ou seja, em torno de 90. Mas quer dizer que isso é considerado saudável? Não. Porque um pâncreas, né, que trabalha de forma excessiva todos os dias, porque pensa que não é só quando você está comendo, é todos os dias, a todo momento ele está trabalhando para manter baixa essa glicemia, essa glicose. O que acontece com uma pessoa, vamos falar em pessoas, que trabalham de forma excessiva, trabalha 24 horas por dia. 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, isso por 10 anos. O que acontece com essa pessoa? Vai dar 10 anos, ela vai estar acabada, não vai? Ela vai falar, eu não aguento mais trabalhar, meu chefe tá arrancando meu couro, eu não tô dando conta mais. Não vai ser isso, a pessoa vai querer aposentar. Com 10 anos de trabalho, a pessoa não vai querer mais trabalhar. Vai falar, meu Deus, se trabalhar é isso, não quero mais, né? Vai estar extremamente cansada, vai estar mais envelhecida por causa do estresse. E aí, ela vai querer aposentar, porque ela vai estar cansada. Com os nossos órgãos, é a mesma coisa. Então, o pâncreas, por exemplo. O pâncreas é um órgão que ele tem que durar a vida inteira, né? Ele tem que produzir, na verdade, o pâncreas é uma glândula. Ele tem que produzir insulina de forma ilimitada, né? Até o último dia da minha vida. Só que se você está exigindo demais dele, olha, se em 40 anos da sua vida você só fez ele trabalhar, fazer hora extra, arrancou o couro do teu pâncreas, vai chegar uma hora que ele vai falar, eu quero me aposentar. Chega! Chega, eu não aguento mais produzir insulina e o meu trabalho não está sendo eficiente, porque eu não consigo baixar esse açúcar no sangue. E aí, então, ele começa a torneira começa a secar, digamos assim. Esse pâncreas, ele começa a diminuir a produção de insulina, porque ele está cansado, ele vai falhando. As células que produzem insulina, elas podem começar a falhar também, de tanto excesso de trabalho. Então, se todos os dias e todas as suas refeições você sobrecarrega de açúcar, ou de carboidrato, ou de bebidas adoçadas, né, como refrigerantes, sucos, enfim, essas bebidas também fazem uma sobrecarga ali. Então, é igual um tsunami, né? Uma onda de açúcar dentro do teu sangue. E aí o seu pâncreas, então, tem que dar conta de baixar aquilo ali. E isso, por vários dias, vários anos, vai danificando, tá? Então, chega uma hora que ele não vai mais dar conta. E aí que muitas vezes acontece de quem tem diabetes tipo 2, chega uma fase na vida que tem que aplicar insulina, né? Então, igual o diabetes tipo 1, né? Então, a pessoa vai lá, pega a injeção e aplica. Isso assusta. Muitas pessoas, né, se assustam daí na hora que tem que aplicar a insulina. Mas é uma precaução. Gente, não vejam a insulina como algo ruim, né? Ela é extremamente necessária, ela é vida, né? Quem não tem insulina precisa aplicar, porque senão não sobrevive. Ela é extremamente importante. Então, se chega uma hora na sua vida que você não cuidou do teu pâncreas, você não cuidou da sua saúde, infelizmente vai chegar uma hora que vai ter que aplicar a insulina. Então, não esperem chegar nesse momento. Cuidem do organismo de vocês. Façam com que esse pâncreas ele trabalhe da maneira
mais leve possível, não sobrecarreguem ele, tá? Porque ele uma hora vai cansar. Então, é extremamente importante que vocês avaliem tudo isso. E então, essa situação do pré-diabetes é um sinal de alerta. Quem tem o diagnóstico de pré-diabetes deve urgentemente correr atrás do prejuízo, ó. Né? Sai correndo aí, vê o que precisa mudar, avalie a sua alimentação e seu estilo de vida, porque só assim você vai conseguir largar a mão dos remédios. E se você tiver com remédio, porque não necessariamente, né, no pré-diabetes o médico passa remédio, e então é extremamente importante que você tome uma atitude para reverter essa situação, a não ser que você queira que ela evolua, né? Eu acredito que não. Acredito que quem tem o diagnóstico de pré-diabetes quer reverter essa situação. Então, é totalmente possível de reverter, tá? E é totalmente possível de você trazer mais saúde para sua vida. É um sinal de alerta, é um sinal de que teu corpo está falando, olha, se você não cuidar agora, eu não vou dar conta, então você me ajuda, ou senão, eu não dou conta mais disso daqui. Então, é extremamente importante que você ouça os sinais do teu corpo, você escute o que ele está falando e você ajude ele, né? Porque não são uma coisa separada da outra. Você, né? Você é seu corpo. Você é seu corpo. Então, se você não estiver cuidando adequadamente do que está lá dentro dos seus órgãos, vai dar ruim, né? Vai dar um probleminha aí uma hora ou outra, tá? Então, é extremamente importante, gente. Eu sei que aí fica muito contraditório, eu sei que fica muito difícil a gente pensar em cuidados com o nosso corpo quando a gente tem uma infinidade de alimentos que são extremamente saborosos, né? Extremamente gostosos, porque a gente sabe que açúcar é gostoso, né? Eu sei que é difícil a gente se deparar com essa situação, mas eu tenho que cuidar do meu corpo, mas e os alimentos que eu gosto, como que fica? É um dilema, né? É difícil a gente deixar de comer aquele docinho que a gente gosta, é difícil a gente deixar de comer, tomar aquela cervejinha que a gente gosta, é difícil. Mas a gente tem que colocar os dois pesos na balança. Qual que é mais importante? A minha saúde ou o meu prazer em comer aquilo ali? Porque quando eu só olho para o prazer que eu tenho em comer ou beber uma bebida alcoólica, seja o que for, quando eu só olho para isso, de uma certa forma eu estou sendo egoísta. Porque veja só por esse lado, né? Então eu penso, eu só estou pensando em satisfazer o meu ego, né? O meu prazer, que ele vai durar 2 segundos aqui na boca. Então, será que eu preciso disso todos os dias? Né? E aí você tem que fazer uma avaliação de frequência. Eu preciso disso todos os dias? Eu preciso disso quantas vezes na semana ou quantas vezes no mês? Né? Então, coloquem na balança esses dois pesos, né? A sua saúde e o seu prazer em comer, em ter os alimentos que você gosta. E aí veja se as duas coisas são compatíveis, né? Diante disso tudo que eu falei. Então, pré-diabetes é essa condição. A maioria, o que a medicina tradicional, que também não está errada, tá, gente? O que a medicina tradicional faz é só avaliar a glicemia de jejum. Porém, a gente tem que avaliar mais, porque o nosso corpo não é só glicose, não é só açúcar no sangue, tá? Se ele tá ficando alto, essa glicose no sangue, a gente tem que saber o porquê. Da onde que tá vindo essa glicose aumentada? Será que é só da alimentação? Ou será que tem alguém que não tá aguentando o trabalho aí? Tá? É claro que também, assim, eu falo desses exames, mas tem questão de, né, de convênio, de medicina e tal, que às vezes eles não liberam. Mas se você tiver condições, solicite de forma particular, não é tão caro também pagar por esse exame, tá? Mas claro que é seu direito o convênio cobrir. Mas às vezes, dependendo do plano que você tem e tal, às vezes não cobre, tá?
Mas é simples e fácil. Só converse com o seu médico para avaliar a insulina. Então, você já sabe. Se der mais do que 8, é um sinal extremamente de alerta. Principalmente muito acima de 10, tá? Insulina, tá? Porque é muito importante a gente saber quem que é o responsável por baixar a glicose no sangue, que é o pâncreas. Se ele não está trabalhando adequadamente, a gente tem que cuidar dele, tá? E a gente cuida especificamente com alimentação, para não sobrecarregar, tá? Então, façam isso, tá? E aí, outro exame também que ajuda bastante é a hemoglobina glicada, né? A hemoglobina glicada, que é o mais comum também, que a maioria dos médicos já pedem, principalmente se já é diagnosticado com diabetes ou diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, quer dizer, o tipo 1, o médico já solicita, já faz parte aí das solicitações dele. Mas a hemoglobina glicada também avalia mais especificamente a glicemia, né? Não avalia necessariamente a causa, o que está causando a glicemia alta, né, gente? Se a gente parar para pensar, faz muito sentido isso. A minha glicose está alta, meu açúcar no sangue está alto, mas o que está causando isso? A gente tem que se questionar, a gente tem que questionar o médico também, porque é a nossa saúde. Porque você vai no médico só a cada 3 meses, né? De 3 em 3 meses ou 2 vezes no ano. Então, conversem com ele. Por mais rápida que seja a consulta, né? Conversa com ele. Fala, doutor, queria investigar melhor, né? Saber como que tá. E aí também, até mesmo para ele, né? A medicação que ele vai passar para você tem que ser condizente também com essa situação, tá? Várias perguntas aqui, olha, vamos lá. Gente. Então. Faz, Maria do Socorro, só pedir para o médico. Fala para o médico, para o seu endocrinologista, que você quer fazer o exame de insulina, que você quer avaliar. Geralmente, tem médico que não gosta muito, né, quando o paciente pede as coisas. Mas qualquer coisa você pode ir no laboratório e fala para a moça do laboratório, olha, eu queria fazer exame de insulina. Posso, né? Aí ela vai te orientar, daí você paga, não é muito caro, não. Olha, a Dulcilene falou, não sou diabética, mas minha família, a maioria tem diabetes tipo 2. Sei que a alimentação é errada, faço suas receitas de café da manhã, mas minha mãe diz que é exagero. Mas faço isso para evitar a diabetes. Será que vai dar ruim mais tarde? Por já estar comendo comida para diabéticos? Dulcilene, não. Se você já tem a família, o pai ou a mãe, né, com diabetes tipo 2, você faz muito bem em já cuidar da tua alimentação. Não dê bobeira, tá? Não contribua com a sua genética, tá? Já tome as medidas, já faça uma alimentação mais equilibrada. Que bom que você faz as receitas de café da manhã do livro, né? Do meu livro de café da manhã, que legal. E é isso mesmo, não é exagero. Conversa com a sua mãe, tá? Que não é exagero. É cuidado, a gente cuidar da nossa saúde. Não é porque muitas vezes tem isso também, né? A pessoa é magra e acha que diabetes é só para quem tem excesso de peso. Não é bem assim também, tá? Então, nunca cuidado com a alimentação vai ser exagero, tá? Então, dessa forma equilibrada, você consegue prevenir. Porque aqui também no nosso país, né, aqui no Brasil, a gente tem um problema que é muito grande, que é a questão da prevenção. Nós não temos culturalmente essa questão da prevenção de qualquer coisa. A gente não previne nada. Não foi nos ensinado isso, né? Não é da nossa cultura pensar em prevenir. Então, vários problemas de saúde que poderiam ser evitados. Por exemplo, para sua mãe que tem diabetes, né? Se ela soubesse antes do diagnóstico que ela poderia prevenir, ela não ia querer prevenir?
Então, acredito que sim, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico, não gostam, ficam tristes, às vezes ficam deprimidos, entram em depressão. Mas é isso, né? Às vezes é falta de informação, não é culpa também da pessoa, né? Que tem diabetes, não é culpa dela. Na verdade, é cultural isso, né? A gente não tem essa informação de prevenir. Então, a gente tem uma alimentação que cada vez mais está errada. E se você for estudar, se você for digitar lá no Google estatística de diabetes, você vai ver que há 20 anos atrás, a estatística, nós atingimos a estatística hoje, né, de 20 anos atrás. E se você for ver daqui 20 anos, em 2045, né, a estatística de hoje dobra, mais do que dobra, na verdade. Então, se hoje a gente tem, eu não vou saber direito ao certo, mas, por exemplo, 40 milhões de diabéticos, daqui 20 anos é para dobrar esse valor. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas não estão se cuidando. Uma, que a população vai aumentando, né, também. E por isso, as pessoas que hoje são pré-diabéticas, elas têm, a maior parte, a tendência delas é se tornarem diabéticas no futuro. Porque a maioria não se cuida. E tem muitas pessoas que têm diabetes e não sabem. Por quê? Não vai no médico, não faz exame, não tem o diagnóstico ali no tempo certo, tá? Então, o que eu faço aqui, gente, o que eu faço aqui é justamente isso. É informação, é passar informação para alertar vocês e a sua família. Então, se você tem um parente, se você tem uma vizinha, se você tem alguém que tem diabetes, fala para ela, para os filhos dessa pessoa, prestar atenção na saúde, tá? Porque isso não é brincadeira, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem internet e a gente tem informação. Hoje é muito mais acessível esse tipo de informação do que há um tempo atrás. Então, a gente tem as condições nas nossas mãos para a gente fazer diferente, tá? Então, façam. Se vocês têm oportunidade de fazer, vocês estão sabendo agora. É informação. Não ignorem isso, né? Tragam para a vida de vocês. E o exame de insulina chama insulina mesmo, tá? Insulina basal. Você pode pedir para o médico. Exame de insulina. Quero medir minha insulina. Quem é diabético tipo 1 produz insulina, tá? Então não tem como fazer no exame, não tem como medir. Mas quem é pré-diabético ou quem não tem diabetes tipo 1, qualquer pessoa que não tem diabetes tipo 1 pode fazer o exame e pedir e medir. Outra coisa também, gente, por exemplo, quem não tem diabetes, nem é pré-diabético, mas tem uma barriguinha saliente, sabe? Aquela barriguinha que não some por nada, faz o exame de insulina para ver. Porque às vezes está desenvolvendo uma situação aí. Então, aquela barriga que você tenta perder e não consegue, pode ser insulina alta, tá? Então, a barriguinha, tá? Ela já é um sinal. Então, investiguem nisso. Já no físico, a gente já consegue perceber algumas condições, tá? Quero tirar a vontade de açúcar, a Camila falou. Camila, coloquei um vídeo hoje sobre isso. Você conseguiu ver aqui? Depois você dá uma olhadinha na hora que a gente acabar a live aqui no meu feed, na minha página, que eu coloquei um vídeo com algumas dicas e algumas estratégias para diminuir a vontade de doce. E é extremamente importante e é super fácil, né? É fácil. Se você tentar, você vai ver que não é difícil. Mas que ajuda por uma questão do paladar, você consegue diminuir a vontade de comer doce, tá? Então é bem bacana. A Sirlene falou que ela é diabética tipo 1 e toma açúcar nas hipos. Não é errado, tá, Sirlene? Mas aí tem que ver o que tá te causando hipo. Para que justamente você reduza essas hipos, né? Porque não é legal. Então, e o açúcar, muitas vezes, ele pode causar um efeito rebote de dar hipo em você depois de um tempo também. Tá? É uma forma fácil de corrigir, uma forma rápida, na verdade, de corrigir a hipo com açúcar. Mas a gente tem que evitar a hipo, na verdade. O diabetes tipo 1 é muito difícil prevenir, porque aí o fator genético é muito grande
E também a questão de autoimune, né? A questão da autoimunidade, que a gente não consegue saber quando que o corpo vai se manifestar. Na verdade, você pode acompanhar, né, como que tá ali o seu organismo e tal, mas prevenir é muito difícil porque é uma doença autoimune, tá? Que bom, Maria Luz, que você gosta de ouvir as minhas explicações. Fico feliz. Gente, então se vocês conhecem alguém que tem diabetes, compartilhe essa live com alguém, porque são informações, como eu falei, que fazem toda a diferença e muita gente não sabe. Se para você é novidade que eu estou contando, imagina também para uma pessoa que você conhece. Muitas vezes ela também não sabe. Então, compartilhar essas informações ajuda. Qual que é a minha intenção, né? Desde que eu comecei a trabalhar com diabetes, mais especificamente, eu vejo, né, a gente vai acompanhando essas estatísticas e a gente vai vendo que cada vez mais vai aumentando, cada vez mais vai aumentando. Eu falo, meu Deus, o que eu aqui na minha humilde, no meu humilde trabalho aqui, na minha humilde atitude, o que eu consigo fazer para tentar diminuir? Claro que eu não vou conseguir diminuir essas estatísticas porque é muito grande, né? São milhões de pessoas, milhares de pessoas. Mas o que eu posso fazer? Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, já está valendo. Eu já estou sendo fiel ao juramento que eu fiz na faculdade, né? Então, se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja, já está valendo. Então, é uma pessoa a menos que vai entrar na estatística. E você também pode ajudar, espalhando essa informação. Então, se você também, né, acha que é muita gente que está cada vez mais se tornando diabético, saiba que você também pode ajudar. É compartilhar a informação, conversar com a pessoa e explicar. Sei que às vezes algumas pessoas têm a cabeça dura, né? A gente tenta falar e a pessoa não acredita. Mas com o tempo, né, conforme a gente vai falando, as pessoas vão, uma hora ela vai ouvir. É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, de tanta gente falar, a gente consegue convencer as pessoas, fazer elas entenderem algumas coisas, né, que estão aí na cara, né, de todo mundo. Ai. Que bom, Jaísa, que você ajuda as pessoas. Isso é muito bom, né? A gente precisa mesmo ajudar mais pessoas. Que bom, Sirlene, que você gosta dos meus vídeos. Saiba que mesmo você sendo diabética tipo 1, muita informação, principalmente em relação à alimentação, você pode aplicar para você também, tá? Porque o diabetes tipo 1 e o tipo 2 tem algumas diferenças, né? Mas a similaridade, né, o que torna eles iguais é justamente esse controle da glicemia, esse controle do açúcar no sangue. E muito a gente consegue através da alimentação, né? Então, isso é muito importante, tá? A gente ter essas informações. Então, para você também serve, tá bom? E que bom, eu fico feliz que você me acompanha por aqui também. Obrigada, Socorro! Obrigada. Olha, exame de insulina de 14, só que a glicemia é 77. Porque a sua insulina está ficando alta. E aí ela consegue ser eficiente na questão de baixar a sua glicemia. Só que pensa, o seu pâncreas, se o normal é ele produzir, por exemplo, 5 de insulina para baixar a glicemia, o seu está fazendo o dobro de trabalho. Ele está trabalhando a mais para manter a glicemia estável. Ele está conseguindo fazer isso por enquanto. Mesmo ele produzindo mais insulina, ele está conseguindo manter a glicemia baixa. Só que até quando? Né? Então, por isso que eu falo, quando a gente olha a glicemia de jejum, a glicose, e vê que ela está normal, né? Igual essa daí 77, gente, é um sinal de alerta, né? E a insulina está dando alta, porque o seu corpo está fazendo muito sacrifício, muito esforço
produzindo demais. É a mesma coisa você no seu trabalho. Você tá lá fazendo hora extra todos os dias. Você fica 3, 4 horas a mais todos os dias. O que vai acontecer em 1, 2 semanas? Você não vai aguentar mais, você não vai querer nem ver seu chefe na frente, né? Você vai falar, meu Deus, quando que eu tiro férias? Então é a mesma coisa. Você vai levando, vai fazendo, só que vai chegar uma hora que não vai dar. Então, insulina alta é sinal de alerta. Seria muito bom se todo mundo, se todos os médicos pudessem pedir, né, insulina. Só que não é padrão isso. Não é padrão. Parece que, assim, é muito triste, né, quando a gente... eu prefiro não pensar dessa forma. Mas pode ser, né, que tem um lado que algumas pessoas têm interesse que as pessoas fiquem doentes. Tem alguém que se beneficia da doença das pessoas. Então, né, vamos pensar um pouquinho. Para quem que você quer dar dinheiro? Para a farmácia ou para o supermercado? Ou para o supermercado não, para a feira. Para o produtor lá das verduras. Né? Vamos mudar aí alguns conceitos na nossa vida, na nossa mente, tá? A Daniela perguntou, essa insulina alta é responsável também pela esteatose hepática? Também, Daniela, também. É muito comum quem tem diabetes ter gordura no fígado, que é essa famosa esteatose hepática, né? Esteatose hepática é um nome chique para falar da gordura no fígado. Então, quem tem diabetes também vai ter. A probabilidade de ter gordura no fígado é muito alta. É muito alta. Tá? Vamos marcar uma live para falar de gordura no fígado, tá? Daí aí a gente fala só de gordura no fígado, porque tem bastante coisa para falar de gordura no fígado e diabetes. Aí a gente pode marcar, tá? Legal, né? Já vou até marcar aqui pra gente falar desse tema, porque tem bastante coisa. Alguém aqui tem gordura no fígado? Tem diabetes e tem gordura no fígado? Coloca aqui para mim, sim, eu tenho, para eu saber, porque é extremamente, se não tem, se você ainda não tem diabetes, gordura no fígado e tem diabetes tipo 2 e a sua glicemia não está controlada, presta atenção no seu fígado também, tá? Presta atenção no seu fígado, porque é outra coisa que vai comprometer. Porque açúcar em excesso, carboidrato em excesso, se transforma em gordura e ela vai para lá no fígado. Então, gordura no fígado, por mais que o nome seja gordura, não quer dizer que a sua alimentação tá cheia de gordura. Então, vamos marcar uma live e eu falo só de gordura no fígado, pode ser? Então, não vou nem entrar muito nesse assunto, tá? Então, Daniela, eu vou marcar e aí eu aviso aqui vocês. Provavelmente na semana que vem a gente já pode fazer uma live, na terça-feira que vem, sobre esse assunto, tá? E aqui, ó, a Francisca falou também que ela tem uma gordura leve, então daí tem vários níveis, né, de gordura no fígado também, tem o nível que é mais leve, então também a gente, ó, várias pessoas com gordura no fígado, então, e também a gente é extremamente reversível esse problema também, tá? Não precisa tomar remédio a vida inteira. A gente pode controlar essa gordura no fígado e reverter isso daí também, tá? Então, a gente fala semana que vem sobre gordura no fígado. A Girlene falou que tem diabetes tipo 2, mas minha glicemia tá controlada, tá mesmo? Ela me mandou uma foto. Maravilha a glicemia dela, muito bonitinha mesmo. Que bom que tá controlada. E aí é um problema menos, né? Sem gordura no fígado. Graças a Deus mesmo. Sim, dormência e formigamento no pé é normal, tá, Luiz Antônio? Se você... Normal quer dizer, não é normal. Não é para ser normal, é anormal. Mas se você tem diabetes e a sua glicose tá alta, quer dizer, então, que você vai ter alguns probleminhas decorrentes disso. Uma coisa que é muito comum, então, é esse formigamento e dor no pé. Porque quando a glicose, quando tem muito açúcar no sangue,
Pensa que esse açúcar é como se tivesse uma rua congestionada de carro. Açúcar no sangue, dentro do vaso sanguíneo, deixa o sangue muito grosso. E aí ele não consegue correr direito dentro da veia do nosso corpo. E aí até chegar lá no pé demora muito, então a circulação fica muito dificultada, tá? E aí dá essa questão do formigamento, porque é má circulação. A dor no pé, você tá só com dormência, né? Formigamento, não tá sem dor. Mas quem tem dor nos pés, nas extremidades, pode desenvolver a neuropatia diabética, né? Que aí acaba diminuindo a sensibilidade nos nervos. E aí os nervos, né? Que é o que faz a gente sentir dor, principalmente. Então, quando você aperta assim a sua mão, né? É toda a parte nervosa assim que faz a gente ter essa percepção. Então, açúcar em excesso no sangue vai danificar isso daí. Então, pode causar dor depois e perda da sensibilidade também, tá? Então, isso também é um problema, é uma complicação do diabetes e é complicado isso. Formigamento, gente, nos pés. Não, na verdade, nenhum sintoma, nenhuma consequência do diabetes é normal. A gente sabe que pode acontecer, mas não encarem isso como normal, porque normal é a gente ser saudável, não ter problema nenhum, não ter dor, não ter nenhum incômodo físico. Se a gente está tendo um incômodo físico, principalmente, a gente precisa investigar o que está causando, tá? Porque é complicado isso. Né? A gente se acostuma com as dores. Igual dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça todo dia, não é normal. Né? Alguma coisa tá de errado aí. Então você tem que saber, né? Você tem que ir atrás. O que está causando dor de cabeça? Pode ser só, ou às vezes algo que você comeu, ou um estresse, um nervoso que você passou, como pode ser um problema mais grave, que pode estar ali te falando, né? Eu falo que o nosso corpo, ele conversa com a gente. Cabe a nós ouvir o que ele está falando e saber identificar isso daí, tá? Quantas vezes a gente percebe um incômodo e não faz nada? Ah, é só uma dorzinha, vou tomar um remedinho que passa, né? Aí hoje, daqui 2 dias de novo, daqui 2 dias mais uma vez, vai ficar só tomando remedinho? Então a gente tem que ouvir, né, o nosso corpo, a gente tem que ouvir o que ele fala. Formigamento, gente, é horrível. Imagina você ficar com a perna dormente toda vez. Não dá, né? É sinal de que a glicemia tá alta. Se não tá conseguindo baixar, tem que identificar qual é o problema. É a alimentação? Atividade física? O que você tá fazendo? Tá dormindo bem? Tem que avaliar todas essas questões. Só a medicação não trata o diabetes. Não é só a medicação, tá? A medicação ajuda e muito, tá? Mas ela sozinha também não dá conta. É você querer sentar numa cadeira de uma perna só. A cadeira, para ela se sustentar, ela não precisa de 4 pernas. Se você tira uma perna, você não senta na cadeira. É a mesma coisa o tratamento do diabetes. O tratamento do diabetes, ele tem principalmente 3 pernas, que é a atividade física, a alimentação e o medicamento. Se você só sustenta o seu tratamento com uma perna só, ele não vai para frente. Então, você tem que fazer as 3, tem que colocar as 3 pernas aí no seu tratamento, tá? Não adianta, tá? Só uma coisa. Da mesma forma, se você faz só atividade física também não vai resolver. Se você faz só alimentação, também, a alimentação sozinha é muito boa. É muito boa, ela vai resolver bastante, mas também sozinha, muitas vezes ela não dá conta, ela precisa de mais alguém. Tá? Então, né, se tá ficando alta, investiguem aí o que é possível fazer, né? Alimentação. Eu sempre dou aqui dicas de alimentação, já falei várias vezes, já fiz bastante lives sobre o que comer. Tem um material aqui disponível, gratuito,
que é um livro com algumas receitas para o café da manhã. Então, tem bastante coisa que dá para você se informar e colocar no teu dia a dia. Tem muitas dicas aqui, dá uma olhadinha depois dos meus posts, dicas do que comer à noite, do que comer no café da manhã, substituições. Tem bastante informação bacana aqui que eu coloco. Tentem colocar, né, na vida de vocês, tá? Geralmente o exame de insulina, ele é feito em jejum, junto com a glicemia. Você vai lá tirar o sangue e ele mede, mas geralmente ela é em jejum sim, tá? Até mesmo para você ver se em jejum tá ficando alto, né? Se mesmo você não comendo nada, a sua insulina tá alta, pior ainda. Pior ainda, tá? Então, se sem comida nenhuma ela tá em 12, 14... Quer dizer que mesmo durante 12 horas de jejum, sem ter nada lá no teu sangue, seu pâncreas está trabalhando demais. Veja que nem no sono ele sossega, ele para de trabalhar. Até durante o sono, você está descansando, mas ele está trabalhando. Veja só. Né? Reflitam. Gente, meu tempo tá acabando aqui, principalmente no Instagram. Daqui a pouco o Instagram para e desliga a live, tá? Olha, eu vou marcar outro tema de live. Então, semana que vem a gente vai falar sobre gordura no fígado. E a gente pode fazer cada dia uma live de complicações. Aí eu falo de neuropatia diabética, pode ser? Principalmente, daí aqui a Maria Helena perguntou o que fazer para diminuir a neuropatia diabética. Porque agora eu não vou, infelizmente, não vou ter tempo, porque ele para em 1 hora aqui. E já eu comecei a live às 8, aí não vai dar tempo de falar, porque tem bastante coisa para falar. Tá, Maria Helena? Daí, então, eu falo principalmente da neuropatia diabética, dessa questão do formigamento dos pés, de dores. Às vezes tem gente que tem dor nos pés, tá? Então, já temos 2 temas aí. E aí eu vou avisando vocês o dia que eu vou falar de cada um. Combinado? A mãe, gente, pergunta se eu tomo 10 unidades e a insulina tá alta, será que é por isso? Devo tirar a insulina? Não. Nunca tirem nenhum medicamento, gente. Por conta, tem que falar com o médico. Ainda mais que você tá gestante. Não tirem nunca medicamento por conta. Se ele foi prescrito para você é porque tem um porquê. Tá? É só o médico que pode tirar e mexer na sua medicação. Não tirem por conta, é perigoso, tá? Eu vou embora, Vou embora, gente, mas a gente vai conversando por aqui. Depois eu abro uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, aí vocês podem me mandando pergunta por ali, eu vou respondendo assim que eu conseguir, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo, boa noite para vocês. Se cuidem da glicemia de vocês, desse formigamento nas pernas e nos pés, tá bom? Combinado? Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom descanso para vocês.